E a nossa convidada do primeiro dia de entrevistas aqui do programa Tribuna Livre de 2018 é a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, quem agradeço a presença. Secretária, como é que foi o ano de 2017, não é, para a educação aqui do estado de Mato Grosso do Sul? Porque a gente sempre ouve falar, olha, o futuro do país é a educação. Como é que foi neste ano de 2017? Bom dia, é um prazer tê-la aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Logo no primeiro programa, acho que a educação realmente é libertadora para o ser humano. E 2017 foi um ano bastante intenso, com muita atividade. Foi o primeiro ano que nós implantamos as escolas de tempo integral do Ministério da Educação, que é um programa novo. Então, para esse ano, nós estamos melhores preparados, professores, escola, a sociedade também, porque é muito difícil você convencer a sociedade, os pais, de que o menino não tem que trabalhar com 14, com 15 anos. Se ele ficar mais um pouco na escola, o futuro dele será brilhante, ele poderá ir para uma universidade. E nós já tivemos um pouquinho de resistência da sociedade para a implantação da escola em tempo integral para o ensino médio, justamente aquela fase que o menino quer sair para trabalhar, para comprar uma coisinha, para comprar outra, esquece que 3 anos passam rápido e ele vai ter um futuro brilhante se ele ficar esses 3 anos no tempo integral numa escola que vai dar uma visão real de formação para ele. E claro que se fala muito no país desenvolvido, é necessário uma boa educação. O nosso país, não é? Ele está longe de alcançar esse objetivo. E uma outra coisa, nós melhoramos com relação àqueles alunos que aprontam na sala de aula, que desrespeitam o professor. Nós estamos começando também a melhorar nesse sentido? Bom, o Brasil está muito longe do ideal. A gente tem andado o mundo afora, ou estudado, ou ido pessoalmente. A gente está longe de uma educação de qualidade realmente. Nas escolas que o aluno fica o tempo todo, nós estamos trabalhando muito com o protagonismo juvenil. Nós não podemos descartar o jovem, ou o menino, o estudante mesmo, porque ele tem as ideias dele, ele sabe também o que ele quer. Então, nessas escolas, e algumas que também não são tempo integral, nós trabalhamos com protagonismo. O aluno, o estudante, ele participa também das decisões da escola. Isso tem trazido para a gente um equilíbrio maior em termos de disciplina. Não tem que enfrentar aquilo que a escola decide, ele é partícipe das decisões. E isso tem melhorado bastante no Mato Grosso do Sul. E a taxa de evasão é muito alta, né? Muito alta. 25%, quer dizer, de cada 4 alunos, 1 sai. Ou evade ou reprova. Esse 25%, Carmen, é entre evasão e reprovação. Certo. Né? E a gente já baixou para 23%, para 22%, e a gente espera que com essa metodologia da pedagogia da presença, do protagonismo, das disciplinas eletivas que ele escolhe algumas... É a escola de autoria? É a escola de autoria. Então, a gente tem trabalhado para que ele tenha prazer em ir para a escola. As nossas escolas não dá prazer nenhum para ir, porque é aquela coisa do século passado, do século retrasado. Então, o Brasil está precisando de dar um up na sua educação. Agora, quando a gente fala em educação, é claro que é importante você conhecer a história do seu país, do seu estado, do seu município. Mas mudou muito com relação à educação, ou seja, a discussão do que está acontecendo agora, porque antes se falava muito a história do descobrimento do Brasil, ficava muito em cima daquilo e esquecia hoje. E hoje a política está aí, o Brasil passando por dificuldades. A história acontece agora. Então, olhos, como é que está hoje a situação da educação? Ou seja, mostrar para o aluno como é que foi o descobrimento do nosso país e, ao mesmo tempo, se discutir o dia a dia? Inclusive, desculpa, só fazer um adendo. Okay. Nos vestibulares e nas provas, a gente percebe justamente isso. Temas extremamente atuais, onde os alunos encontram grande dificuldade porque acabam não tendo contato com isso. Eu acho que nós estamos numa fase de educação diferente do passado. A gente estudava história, geografia, PBR, do passado, um pouco do presente, mas era o professor que trabalhava isso. Ele era o detetor de saber. Hoje, o professor tem que ensinar o aluno a pesquisar. Porque a informação está aí, ó. Todo mundo está aqui nessa mão, né? Nós estamos aqui sentados numa mesa com 1, 2, 3, 4 computadores, um tablet, e todo mundo está pesquisando. Quer dizer, se o professor não se atualizar de que o aluno precisa pesquisar, problematizar o país para que ele vá buscar resposta, porque se ele problematizar o país, e está aí, né? Mercado, compra, índice, taxa, ele vai se atualizar com as notícias. Então, há de se pensar num professor diferente.
a universidade tem que mudar a sua formação para formar professores. E a gente está num grupo em São Paulo bem profissão professor, num grupo que está a Fundação Todos pela Educação, Fundação Lemos, Instituto Ayrton Senna, Unibanco, pensando universidade, Unicamp, USP, pensando quem é essa profissão de professor. Não, esse professor do passado ele já era. Porque se eu fosse dar aula do jeito que eu aprendi na década de 70, meus alunos não avançariam. Então, é preciso que a universidade também acompanhe a evolução das tecnologias, que o professor tenha uma metodologia diferenciada. Então, há muito a se fazer, né? Então, a gente espera que a universidade também pense o seu fazer. Secretária, uma das ações do governo do Azambuja é a implantação de escolas em tempo integral. Sim. Né? Como é que anda esse programa e por que o programa, ao invés de atender crianças que saem do CEINF, passa a atender alunos já do segundo grau? A responsabilidade do Estado é o ensino médio em primeiro lugar e o fundamental. A responsabilidade do município é a educação infantil e o fundamental. Os estados estão se organizando para que o município atenda a educação infantil e o fundamental 1 até o 5º ano, e que o estado atenda o fundamental 2 do 6º ao 9º e o ensino médio. Isso melhoraria muito economicamente, muito na formação. O professor da educação infantil e do fundamental 1, ele é generalista. Já do fundamental 2 e do ensino médio, eles são por áreas do conhecimento, né? Matemática, língua portuguesa e tal. Então, o ensino médio é um programa do governo federal por uma auditoria compartilhada feita em 2012, em que o Tribunal de Contas da União viu que tudo que era investido no ensino médio ia para o ralo. Porque nós temos de proficiência em matemática no nosso estado 7%. Então, 7% dos alunos que saem do ensino médio sabem matemática. Só 7%? Só 7%. 7 alguma coisa, quase 8%. 20 e poucos por cento sabem língua portuguesa. E não foi só no Mato Grosso do Sul, foi no Brasil. Isso é média do país. Então, o que aconteceu com o Tribunal de Contas? Ele exigiu também do Ministério da Educação uma atitude em relação ao ensino médio. Para onde estão indo nossos jovens? Então, veio o programa, em 2016, para o ensino médio integral, para ver se a gente conseguia salvar essa juventude. É certo que o integral deveria ser para Fundamental 1, 2, ensino médio, mas o Brasil não tem condições de fazer isso ainda. Eu estive agora há pouco tempo no Canadá, lá é integral para todo mundo. Lá é profissional para o ensino médio para todo mundo. 95% dos alunos estudam na escola pública. Então, é muito diferente do Brasil. Então, é por isso que a gente ficou no ensino médio, por esse trabalho que o TCU fez e mostrou claramente, escancaradamente, o tanto que se investe e o pouco que se colhe em produto, vamos falar, entre aspas, que é um aluno que possa enfrentar uma universidade em igualdade de condições de quem está na escola particular. Onde é que está esse ralo? Onde é que tem essa ruptura? Por exemplo, a senhora citou o Canadá. Por que lá dá certo e aqui não dá? Porque tem recursos. O que acontece no Brasil? Eu acho assim, a formação lá, o professor, para iniciar a aula, ele tem que ter 2 universidades. O diretor de escola, para ser diretor, ele tem que ter 2 universidades, mestrado e 8 anos de sala de aula. Aqui no Brasil não é assim. Tem lugares, municípios que é indicação, nós temos muita gente ainda assumindo sala de aula sem a formação adequada. Então, o ralo vem de um monte de lugar. Eu acredito mesmo que às vezes não é nem financeiro, porque o TCU comprovadamente mostrou. E dizer que o aluno jovem sai para trabalhar também não é verdade. Tem pesquisa que mostra que ele abandona, ele não vai para o trabalho também. Ele nem vai para trabalhar e nem vai para estudar. Nem estuda. Então, a escola do Brasil, ela precisa ser reformulada. E eu estou com muita esperança aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem feito um trabalho com os diretores, com os professores, a gente tem colocado tudo isso nas formações. Eu participo também com os diretores de escola, mostrando que é possível, e é possível. Agora a gente precisa de pensar o quê? No todo, na escola, no Fundamental 1, 2, infantil, médio, e muito na universidade. Tanto é que o governo agora lançou, como é que chama, para o professor da universidade fazer residência, quer dizer,
Lá o professor só vai para uma sala de aula depois que ele fez um estágio, não um estágio que ele vai sozinho para a escola, é um estágio como um menino que faz a medicina faz. Né? Você pega uma criança na mão ou um adolescente para formar, você não pode pegar esse adolescente e experimentar. Né? Eu acho que a gente tem que primeiro estar com um professor, com um tutor, dizendo o que tem que fazer. A cabeça nossa, o nosso cérebro, ele é muito complexo para qualquer um chegar lá e dizer, ó, você vai aprender a tabuar dessa maneira. Cada um tem uma conexão diferente, faz um caminho diferente. É um grande desafio. E o professor não faz isso, não estuda neurociência na faculdade, não estuda o como, o que é aprendizagem, né? Então tem muitos estudos aí e a gente tem esperança que a gente possa modificar o país. Eu recebo aqui, secretária, de um ouvinte através do WhatsApp. Bom dia, secretária. Tem boatos que o início das aulas serão adiadas esse ano novamente. Aí ele pergunta, isso procede? E aí ele diz, se proceder dos 4 anos da gestão do governador e à frente da secretaria, 3 anos foram adiados o início das aulas. Sendo assim, como falar de qualidade do ensino, sendo que os alunos têm menos dias de aula? Com relação a adiamento das aulas, os alunos não têm esse menos dias de aulas por causa disso. Né? E aí ele fala, ele diz o seguinte, que de repente diz aí que é adiado devido a chuvas. Tem essa informação? O primeiro ano de 2015, realmente, nós adiamos do estado todo. Foi um ano que, nossa, choveu demais. O ano passado, nós não adiamos de todo mundo. Só os municípios que tinham problema, o Estado acompanhou o município. Por que o Estado acompanha o prefeito, a prefeitura? Porque é a prefeitura que carrega os alunos do Estado do município. Né? Então, a governadora em exercício, a Rose, ela está vendo para que não haja o adiamento das aulas. É realmente prejudicial, a gente cumpre os 200 dias letivos adiando ou não, porém é feito no sábado, o sábado não é... O ideal seria que a gente cumprisse o calendário que foi discutido com a rede municipal, com a rede estadual e com a rede particular, para que a gente pudesse começar no mesmo dia, terminar no mesmo dia. Agora, tem lugares que estão intransitáveis neste momento. A gente espera que não tenha que adiar. Com relação às matrículas 2018, como é que está? Já foram encerradas? Não, nós estamos numa segunda etapa de chamada agora, né? Foi a primeira opção, agora há uma segunda chamada e haverá uma terceira chamada também. Né? Era toda feita online e o aluno sempre coloca a prioridade que ele quer da primeira, da segunda, da terceira. E aí a gente tem a obrigação de atender na escola pública, né? Preferencialmente perto de casa, se possível. Claro, quando se fala em escola integral, quantas escolas hoje em funcionamento aqui no estado do Mato Grosso do Sul e também na nossa capital? E o número de alunos que são atendidos? No ensino médio, nós estamos com 16. Mas nós temos também no Fundamental, que não é esse programa do governo federal, mas que é integral no Fundamental 2, no Fundamental 1. Algumas escolas, é difícil falar quantas são integrais, que começaram o ano retrasado. Primeiro e segundo ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim a meninada foi acompanhando. Na capital, nós temos agora do ensino médio 11 escolas de tempo integral para ensino médio, mais algumas no fundamental. Uma ouvinte nossa aqui participando do WhatsApp já pergunta, logo no começo de 2018, vai ter concurso este ano? Eu não sei se ano eleitoral é possível, difícil, né? É mais complicado. É mais complicado, né? A gente não vai fazer o concurso esse ano ainda não. Agora, secretária, claro que a gente fala, olha, na qualidade do ensino, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, ele investiu com relação aos professores, participar aí de cursos, né? Reuniões com os professores durante o ano de 2017, também preocupado com o que nós falamos, né? Com as mudanças. E aí o aluno realmente ele está aí hoje, a internet está aí para ajudar. E com relação a isso, quando a gente fala em internet, que o aluno está muito ligado, ele também questiona muito o professor? Questiona, com certeza. O professor tem que ter a humildade como qualquer profissional. Hoje, o médico do Google, que a gente vai no Google antes de ir para o médico, porque se o médico não tem essa competência ou a humildade de dizer, ó, nós estamos pesquisando, nós estamos vendo, o professor tem que ter isso. Hoje, ele não é o dono do saber. Em 70, quando eu comecei a dar aula, em 80, eu era dona do saber. Eu não tinha nem televisão onde eu morava.
Então, ou era o livro ou era a professora. Hoje, o aluno, às vezes, em algum assunto, sabe muito mais do que nós. Como nossos netos, nossos filhos, Sim. nos ensinam a usar o tablet, nos ensinam a usar a tecnologia. Então, o professor tem que estar pronto para aprender junto com o aluno. Por isso que a aula, ela é diferente. E a grande competição com o ensino privado, né? Porque aí o alvo é a universidade. E a universidade pública. Né? E aí lá, quando a gente chega ali, um grande desequilíbrio. E quem chega lá são alunos que estudaram a vida toda praticamente no ensino particular. Uma inversão, não é isso? Uma inversão. Quem está na escola pública acaba tendo que fazer um monte de empréstimo para ir para uma escola particular. E quem está na escola particular até o ensino médio acaba tendo acesso à escola pública. Isso, quem quiser, são as federais, as estaduais. Então, isso é uma inversão. Realmente, o investimento deveria ser na formação básica. É ali que está a formação, como a gente vê em outros países do mundo. Bem, nós estamos conversando nesta manhã de segunda-feira com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Secretária, com relação... o Marcelo participa aqui conosco e está dizendo o seguinte: como é que vai ser a residência para professor aqui no Estado? Ainda não está normatizado, é um trabalho do governo federal, não é da rede estadual, ela vai colaborar com a universidade, então é um programa da universidade utilizando a rede pública e a rede privada também. Para você que está ligado conosco, nosso muito obrigado pela audiência e pela preferência. Nós estamos conversando com a secretária de Estado da Educação, né? Você que tem aí alguma dificuldade, dúvidas, com a secretária Maria Cecília Amêndola da Mota. Tem novidades aí na área da educação, progressão parcial, né? Para você que é antigo, é aquela famosa dependência, você mudava de ano, né? Levando para o ano posterior a dependência você foi reprovado numa matéria de história, você estudando aí a 7ª série, passava para a 8ª com a dependência da 7ª com relação à história. Essa progressão parcial começou a partir deste ano de 2018? Começou este ano, mas a partir dos alunos do final do ano passado. Né? Então, a gente está chamando de progressão parcial, porque ele vai progredir. Vamos usar a palavra, lá no Canadá, é a sala de recuperação, eles chamam de sala de excelência. Certo. Então, a gente tem que valorizar aquilo que o aluno aprendeu. Ele faz 13 disciplinas. Ele fica em uma única disciplina. Vamos colocar a história. Aí ele vai repetir todas as matérias por conta de uma disciplina e às vezes chega no final do ano ele passa história e fica em inglês ou fica em matemática. Então a gente está trazendo aí uma progressão para esse aluno para que ele possa ir para frente e faz essa matéria paralelo. Então nós estamos nos organizando para que esse aluno avance, mas não deixe para trás aquelas competências daquela disciplina que ficou. Nós vamos trabalhar com esse aluno para poder avançar. Tem estudos que mostram mesmo que o abandono do aluno é porque ele repete por uma, e aí ele não aguenta mais a escola e ele vai embora da escola. Então, é uma medida que está na LDB desde 96, está no Conselho Estadual de Educação e a gente está colocando agora em prática. E como é que é feito isso? O aluno já tem essa informação com relação a essa progressão parcial? E uma outra pergunta: até quantas matérias ele pode ter essa progressão parcial? Porque, de repente, olha, tem 13 matérias, reprovei em 5, aí eu acho que... Aí reprovou. Aí não tem jeito. Até 3 disciplinas ele pode ficar. Eles foram informados isso no final do ano passado. Não é optativo para a família. Eu falei, eu quero que ele reprove. Não, é direito do aluno, está na legislação. Se ele ficar em 2 ou 3, a família vai acompanhar e ele vai ascender para a próxima série e ficar em regime de progressão em algumas disciplinas. Bem, então, se o aluno, porventura, 2 ou 3 matérias, pode procurar a escola, porque ele vai... Ele já está fazendo a matrícula agora certo. Como aprovado. Já saiu no sistema. Se ele ficou em matemática, física e geografia, ele já foi como aprovado e a gente já está sabendo que ele ficou nas 3 para fazer um trabalho paralelo. E como será esse trabalho? O Brasil está preparado para isso? Vários estados já têm. Nós que estamos para trás, vários estados. Por isso que o índice de reprovação nosso é muito grande, porque ele ficou em é um aluno reprovado. Né? Vários, nós fizemos pesquisa e aí a organização, nós estamos tentando fazer que essa progressão possa ser feita online.
Aí vai depender do número de alunos por conta do sistema para não ficar sobrecarregado. Então, a normatização nós ainda vamos colocar para os diretores, professores e para a sociedade, principalmente. Agora, quando a gente fala em educação, e aí lembra o seguinte, olha, é prejudicial o aluno reprovar, isso por causa do nota no IDEB e tantas outras situações, né, que nós temos na educação do nosso país. Essa situação de deixar aí o aluno, olha, com 3 matérias, não, passou, isso vai dificultar um pouco o ensino? Eu acho que vai facilitar. A própria reforma do ensino médio, ele já vai buscar seus itinerários, que são 5 itinerários. Se ele vai fazer alguma coisa da Base Nacional Comum, que a gente vai definir agora para o ensino médio, e já para frente ele escolhe se ele vai para a área de exatas, então ele aprofunda, se ele vai para a área de humanas. E no Canadá deu para ver isso perfeitamente. São 4 anos. Desde o primeiro ano, a matemática que ele escolhe, ele sabe se vai ser uma matemática acadêmica ou uma matemática voltada para o trabalho. Então, são opções. E aqui a gente obriga a fazer tudo independente da minha tendência, da minha possibilidade e até da minha motivação. Da minha aptidão. A palavra certa, da minha aptidão. Então, já está mostrando em outros países e o nosso próprio país está colocando já os itinerários para o aluno poder escolher. Secretária Maria Cecília Amêndola da Mota, muito obrigado pela sua participação no programa Tribuna Livre, no primeiro do ano de 2018, né? E, claro, eu que agradeço. A Secretaria de Estado de Educação preparada para este ano de 2018 para atender os alunos e, claro, e a gente sempre torce para isso, para uma melhor qualidade na educação, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país. Eu que agradeço, estamos prontíssimos para 2018. Um bom dia.